Oi, turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter uma aula de história que vai nos falar um pouquinho mais sobre a cidade, o trabalho e a indústria, já que nós vimos em aulas passadas que aos poucos as indústrias foram tomando posse no Brasil, as indústrias foram crescendo, o trabalho dos operários também foi aumentando, as cidades foram sendo formadas, muita urbanização. Então, agora nós vamos continuar sobre isso. E a nossa aula hoje vai estar baseada no nosso livro de história, das páginas 112 a 117. Vamos começar nas páginas 112 e 113, com o tema Cidade, Trabalho e Indústria. Há cerca de 130 anos, diversas cidades brasileiras passaram por um processo de amplo crescimento. Isso se deu por conta da concentração de um grande número de indústrias em algumas cidades, por exemplo, do Rio de Janeiro e São Paulo. Então, crianças, como São Paulo e Rio de Janeiro, eles agregavam um número muito grande de indústrias, então as cidades brasileiras, elas começaram a crescer, já que muitas pessoas vinham para poder trabalhar nessas indústrias. No Rio de Janeiro, que era um centro político e financeiro do país, parte da riqueza que era obtida com o comércio internacional foi investida nas atividades industriais. Tá vendo, crianças? O Rio de Janeiro, ele já até praticava o comércio internacional. Comércio internacional é fazer vendas para fora do país, fora do Brasil. E o Rio de Janeiro já estava fazendo isso. O mesmo ocorreu com os lucros da exportação de café em São Paulo. A cidade de São Paulo também fazia esse comércio internacional. Com a instalação das fábricas, a configuração das cidades se transformou rapidamente. Olha o que aconteceu, já que as fábricas, as indústrias estavam aumentando. Muitas pessoas se mudaram para as cidades em busca de trabalho, novas redes de transporte, como por exemplo as ferrovias, começaram a se desenvolver. Então, eles iam se mudando de acordo com a necessidade que eles tinham de trabalhar. Como as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo estavam crescendo muito, porque já tinham muitas indústrias, já tinham muitas fábricas, muitos se mudavam para lá. Fios, tecidos, peças de vestuário eram os principais produtos dessas fábricas. Eram produzidos também diversos artigos para o consumo cotidiano. Eles mesmos produziam alimentos nas fábricas, alimentos, sabão, velas, chapéus, vidros, ferramentas, instrumentos de metal, entre outros. Com as fábricas, surgiram novas relações de trabalho e modos de viver. O acesso à alimentação, porque era mais fácil, a moradia foi ampliado, as formas de lazer dos trabalhadores também sofreram grandes mudanças, porque começaram a surgir clubes para os operários poderem ter o seu momento de lazer, surgiram os parques, surgiram os espaços que eles podiam se recrear, e ficava isso, só ficava restrito só aos fins de semana. Dia de semana eles não podiam ter esse lazer, porque dia de semana eles tinham que trabalhar nas indústrias e nas fábricas. Mas no fim de semana, aconteceu o surgimento dos clubes para eles poderem descansar um pouco a cabeça, para eles poderem ter o momento de lazer. Então, vamos para as atividades na página 113. A número 1 fala: de acordo com a tabela a seguir, o que aconteceu no Brasil entre 1907 e 1920? Primeiro, vamos ver o que essa tabela aqui nos mostra. Ó. O título dela é Indústrias no Brasil, de 1907 a 1920. O ano 1907 tiveram aqui no Brasil 3.258 indústrias e 149.018 operários que trabalhavam nessas indústrias. Quando foi em 1920, o número de indústrias ele foi multiplicado por 10 quase. Olha só, quantas pessoas, quantas indústrias, como subiu, como aumentou esse número, né? Olha só, aumentaram cerca de mais ou menos 10.000 indústrias, que foi para 13.000,
336 indústrias e o número de operários foi para 275.512 pessoas trabalhando nessas indústrias. Então, o que nós podemos perceber nessa tabela? Nessa tabela, nós podemos perceber que o número de fábricas e o número de operários cresceu muito, todos os dois cresceram muito no Brasil. E em 13 anos, o número de indústrias cresceu 4 vezes e o número de operários quase que duplicou. Se fosse 29.000, teria duplicado o número de operários, quase que duplicou. Então, realmente aumentou e cresceu muito o número de indústrias e o número de operários no Brasil. Na número 2, analise a tabela a seguir e faça um X onde é verdadeiro e falso. O título da tabela é Número de habitantes da população brasileira de 1872 a 1940. Aqui são os anos e aqui são as populações nessas cidades. Na cidade de Manaus, nós tivemos 29.334 habitantes em 1872, em 1890 ele cresceu, 1900 também cresceu, 1920 cresceu, 1940 também cresceu. No Rio de Janeiro também, olha, o crescimento foi muito grande. E na cidade de São Paulo também cresceu muito com o passar dos anos. Agora a perguntinha da letra A é: entre 1872 e 1940, a população de Manaus reduziu? O que vocês acham? Olha só os números. Reduziu? Não, então essa resposta é falsa. Entre 1920 e 1940, São Paulo e Rio de Janeiro tiveram um grande crescimento populacional por causa da industrialização. Vamos ver, ó, Rio de Janeiro, aqui, e São Paulo, olha só como subiu os números. Isso realmente, então, é verdade. Vamos para as páginas 114 e 115. As cidades se transformam. O número de habitantes das cidades aumentou, assim como a oferta e o consumo de vários tipos de produtos. Essa nova população que foram para as cidades em busca de transporte, moradia e trabalho, eles já necessitavam de mais coisas. Necessitavam de moradia, mais transporte, mais educação, mais saneamento básico, porque muitos não tinham condições de viver nas melhores casas, nos grandes centros, viviam mais nas periferias, que eram mais baratas, né, mais afastados dos centros da cidade. E aí, nas regiões centrais, começaram a surgir as moradias coletivas para poder sustentar essa necessidade que a população estava tendo. Muitos habitantes viviam nessas comunidades, passaram a viver nessas comunidades coletivas. Essas comunidades coletivas eram assim: famílias inteiras dividiam um pequeno cômodo, com pouco ou nenhum acesso de água, esgoto e ventilação. Mas o importante é que pelo menos eles estavam mais centrados na cidade, nos grandes centros da cidade, nas regiões mais centralizadas. Em bairros mais distantes do centro, foram construídas fábricas. No entorno dessas indústrias, começaram a surgir as vilas e os bairros operários que abrigavam esses trabalhadores que ainda não tinham lugar fixo para morar, alguns morando nessas moradias coletivas, outros foram morar nessas vilas e nesses bairros operários que começaram a existir com o passar do tempo, tá? Isso não foi de repente. Foi com o passar do tempo, nos bairros mais distantes, onde tinham fábricas, começaram a construir bairros mais perto para poder a pessoa que trabalhava na fábrica ou naquela indústria pudesse morar mais perto do seu trabalho. Nas cidades foram criadas novas escolas. Porém, era muito comum que filhos de operários encontrassem dificuldade para frequentar a escola, porque muitas crianças começavam a trabalhar cedo.
Mesmo que na vila que eles moravam ou no bairro industrial que eles moravam, tinha escola, muitos deles não podiam frequentar a escola, por causa do trabalho, que tinha que trabalhar muito cedo, começava a trabalhar cedo. Novos caminhos, ruas, avenidas e redes de transporte precisaram ser criadas ou ampliadas para dar conta da circulação de tantas pessoas e produtos. E aí, aquelas ruas de terra, igual vocês estão vendo aqui na figura, olha só, um calçamento que foi começado no ano de 1900, as ruas eram todas em estrada de chão, começaram a ser calçadas para poder ter circulação de bonde e de automóvel. Há mais de 120 anos, os automóveis eram novidade, considerados objetos de luxo e acessível apenas a poucas pessoas. Então, foi crescendo aos poucos, as cidades foram se transformando, foram tendo moradias coletivas, foram surgindo os bairros onde era bairro distante, foram surgindo novas vilas, foram surgindo as escolas nessas vilas. As cidades que eram de estrada de chão começaram a ser calçadas, então foi se transformando, houve a modificação com o passar dos anos. A número 3, marque com um X as principais mudanças ocorridas nas cidades durante o início da industrialização no Brasil. Houve o declínio das ferrovias, ou seja, as ferrovias deixaram de ser muito procuradas? Não, pelo contrário, houve um aumento das ferrovias. Houve uma modificação do calçamento e o traçado das ruas? Sim, houve, começaram a ser calçadas. Houve a construção de vilas operárias próximos às fábricas? Sim, houve. Houve um aumento do número de habitantes que trabalhavam nas indústrias, nas fábricas, e aí eles foram para a cidade e começou a aumentar o número? Sim. Houve o crescimento da rede de transporte? Sim, tanto que as ruas foram calçadas para poder ter mais bondes e mais automóveis. Na número 4, pede para vocês observarem essa figura. Nessa figura aqui, a letra A pergunta: quem são essas pessoas retratadas na imagem e qual é a faixa de idade delas? Bem, aqui nós vemos pessoas operárias, gente, pessoas que estavam saindo da fábrica no final da jornada de trabalho. Mas aqui a gente consegue ver crianças, jovens, adultos que trabalhavam nessas fábricas. Então, na fotografia são retratados operários e operárias saindo de uma fábrica no final de uma jornada de trabalho. E entre eles estão adultos, jovens e crianças. Letra B pergunta: como são a roupa e os calçados usados por essas pessoas? São iguais ou diferentes dos atuais? Nós vemos aqui que possui um pouco de diferença, né? Então, nós podemos escrever assim: as mulheres usavam saias e vestidos, os homens calça comprida, camisa, casaco, chapéu, boné, e as crianças que trabalhavam nas fábricas, na maioria eram meninos, e eles usavam calças curtas, casacos e bonés. E poucos tinham sapato, algumas crianças ficavam descalços. A maneira de vestir deles não era igual à nossa, era diferente da atual. Essa é a nossa aula de hoje de história. Espero que tenham aprendido. Qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato comigo. Eu aguardo vocês. Até a próxima aula. Um beijo no coração de todos.